domingo, a solenidade da Assunção de Nossa Senhora. A Assunção é uma palavra que tem as suas características próprias. Tem a ver com assumir. Assumir, ou seja, como quem pega algo levantando. Ora, isso é muito diferente, por exemplo, do verbo ascender. Aquele que ascende, sobe por si mesmo. Aquele que é assumido por outro. Por que isso é importante? Para entender que o dogma da Assunção é cristocêntrico. Ou seja, quando é que aconteceu a primeira Assunção? Quando a pessoa divina do Verbo, a segunda pessoa da Trindade, assumiu a natureza humana. Muitas vezes nós entendemos o mistério da encarnação apenas da perspectiva do descendimento, ou seja, ele desceu. Mas não. Ele desceu sim, mas ele assumiu a nossa natureza, ele elevou a nossa natureza humana, assumindo uma natureza humana concreta. E aquela natureza humana concreta participa da divindade. Ora, o dogma da Assunção é decorrente desse mistério. Por quê? Se a natureza humana de Cristo, assumida pelo Verbo, não é corruptível, não se corrompe, ora, a doadora dessa natureza humana, que é uma criatura, também não é corrompida. Ela participa dessa mesma incorrupção. E aquilo que nós teremos no final dos tempos, que é a glorificação do nosso corpo, ela recebeu no instante mesmo da sua morte. Ela foi glorificada. E, portanto, ela foi elevada, ela foi assumida. Tudo isso em decorrência do mistério da encarnação. Ora, portanto, o dogma da Assunção coloca diversas verdades de fé no seu devido lugar e nos imuniza contra diversos erros do momento histórico em que nós vivemos. Quando o Papa Pio XII, em 1950, definiu este dogma, de alguma maneira ele estava também dando uma resposta a diversos erros nossos, da modernidade. Por exemplo, o erro do materialismo. O que é o materialismo? É a exclusão do espírito. Desde a teoria darwiniana, a matéria passou a ser utilizada como único elemento de explicação do universo. E, portanto, o espírito foi relegado à posição mitológica. Com o dogma da Assunção, o que nós vemos é que a verdadeira glorificação da matéria se dá pelo espírito.
Ou seja, o nosso corpo não é diminuído pela graça. Pelo contrário, o nosso corpo é elevado. Um dia, São Paulo diz na primeira carta aos Tessalonicenses, todos nós teremos uma assunção. No capítulo 5 de São João, Jesus diz que os mortos escutarão a voz do Filho do Homem e se levantarão dos seus túmulos. E São Paulo diz que nós encontraremos com o Senhor nos ares. Portanto, nós todos participaremos da assunção em alguma medida. Porque é pela graça que a matéria é glorificada, é elevada. Mas o materialismo foi se desenvolvendo como formas de lutas entre os homens. Quem tem mais poder, quem tem menos poder. E justamente aí, nas diferentes dialéticas materialistas, nós temos, por exemplo, o feminismo, que propõe a exaltação da mulher contra o homem. Ora, o dogma da Assunção nos mostra que a verdadeira elevação da mulher se dá através do homem Cristo Jesus. É Ele que eleva a nossa natureza. Portanto, aquilo que Nossa Senhora diz aqui no Magnificat, Ele derruba do trono os poderosos e eleva os humildes. Esta é a essência da verdadeira elevação. Outro erro decorrente do materialismo é o igualitarismo, que diz que todos somos radicalmente iguais. Ora, o dogma da Assunção quebra com essa lógica, porque mostra que na ordem querida por Deus, nós temos a Santíssima Trindade, a humanidade santíssima de Jesus, abaixo dele, a Santíssima Virgem Maria, que é uma criatura diferente das demais criaturas, porque tem uma relação única e exclusiva com Deus que se encarnou. Ela doou, por assim dizer, a natureza humana do Deus encarnado. E os santos todos numa hierarquia celeste. Ou seja, não existe, na ordem querida por Deus, um universo que descansa numa platitude, todos igualados por baixo, a partir da matéria. O que existe é que todos somos elevados, porém cada um na sua ordem. Como diz São Paulo na segunda leitura, como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos reviverão. Porém, cada qual segundo uma ordem determinada. Em primeiro lugar, Cristo, como primícia. Depois, os que pertencem a Cristo por ocasião da sua vinda. Maria Santíssima é a primeira nessa ordem. A seguir será o fim. Aliás, isso. A seguir será o fim, quando ele entregar a realeza a Deus Pai. Portanto, vejam, essa ordem é maravilhosa, ela é harmônica, ela é perfeita. Ela enche o nosso coração de alegria. Mas, quando proclama o dogma da Assunção de Maria, o Papa Pio XII faz algo que contraria, de certo modo, o espírito da época e mesmo certas tendências da teologia progressista. Por quê? Porque a teologia de então estava muito preocupada em se desmitologizar, em se modernizar, em se tornar cada vez mais uma teologia, digamos, com sabor de ciência moderna. Então o Papa Pio XII vem e, contra esse tipo de historicismo,
volta à tradição e formula um dogma e define um dogma recorrendo às fontes da tradição. É muito interessante que, na formulação do dogma da Assunção, nós temos uma exaltação da tradição apostólica de uma maneira mais forte. Por quê? A Assunção não está presente de modo escancarado no Novo Testamento. Não há uma narrativa da Assunção de Nossa Senhora. Porém, quando nós olhamos para as fontes da revelação, e uma delas é a liturgia, porque a liturgia é um modo pelo qual a igreja exprime a sua tradição, nós vemos que logo após a igreja ter liberdade de culto, tanto no Oriente quanto no Ocidente, no século V, no século VI, começa a se celebrar a festa da Assunção. Ou seja, a festa da Assunção tem origem apostólica. Então a tradição mostra a sua força contra, de certo modo, um tipo de desconstrução meio cientificista da teologia. Por fim, depois da Segunda Guerra Mundial, um mundo em colapso, um mundo sem esperança, abraçou, sob muitas vertentes, uma filosofia do vazio, uma filosofia do sem sentido. Isso nós chamamos de nihilismo. Nihil, em latim, significa nada, ou seja, nada tem sentido. O mundo está sem nenhum tipo de perspectiva. Então, ao definir esse dogma, a igreja diz: há uma esperança, e essa esperança é sobrenatural. Nós elevamos nossos olhos e vemos que Cristo, sendo Deus, está sentado sim à direita de Deus Pai. Mas há uma criatura que não é Deus e que já foi glorificada. É Maria Santíssima. Se o homem subiu à lua com o seu poder tecnológico, com uma tecnologia muito inferior aos computadores que nós temos hoje em casa, com o poder de Deus, por que Maria não pode subir aos céus em corpo e alma? Mas ela está glorificada e, portanto, ela é a razão da nossa esperança. Nós que somos criaturas de Deus, também somos puxados para cima. De alguma maneira, somos levados a ter uma vida elevada, a fim de que assim nós possamos glorificar a Deus com a nossa alma e o nosso corpo, como diz São Paulo na carta aos Romanos: eu vos exorto, pois, irmãos, a oferecerdes os vossos corpos como sacrifício santo e agradável a Deus. Portanto, irmãos, vejam a festa da Assunção de Maria. É, de fato, uma festa de vitória. Da vitória da graça sobre o pecado. Da vitória do Espírito, que eleva a matéria. Vitória daquela hierarquia celeste que nos faz estarmos cada um na sua posição como membros do corpo de Cristo, aguardando aquele dia em que os nossos corpos se levantarão da terra, a voz do arcanjo e ao som da trombeta. Que nós possamos aguardar esse dia com grande expectativa e assim, olhando para o céu, contaremos também com a intercessão daquela que já venceu na vitória do seu Filho.